Amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Estamos dando início a mais uma lição da nossa escola bíblica. Lição dessa noite será ministrada, lição de número 6 do nosso quarto e último trimestre de 2022, cujo tema é a justiça de Deus. Amém? O texto áureo se encontra lá em Salmo de número 18, versículo 20, verso de número 26, que diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Amém? Então nós vemos que Deus, apesar de ser um Deus amoroso, fiel, verdadeiro, salvador, protetor, que garante livramento, garante suprimento de todas as nossas necessidades e que nos protege de todos os perigos, a sua palavra também deixa bem claro que a sua balança, ela não é uma balança de dois pesos, é uma balança que só tem uma medida. Ou seja, Deus, ele é justo, e a justiça divina é que balanceia a nossa vida. Pois Paulo, conhecendo esse princípio, ele se refere aos Gálatas, no capítulo de número 6, que é o último capítulo da sua carta, declarando aos Gálatas, dizendo: não de Deus ninguém zomba. Não é o que a Escritura diz? De Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele deixou o livre-arbítrio para você decidir, sabendo que cada decisão tem uma consequência. Se você decide fazer o que é certo ou o que é bom perante os olhos do Senhor, a consequência vai ser bons resultados para a glória do nome do Senhor. E se decidirmos fazer o que é mal e contrário à vontade do Senhor, o resultado vai ser o quê? A consequência vai ser o quê? Justamente problemas, dificuldades e punição, porque o nosso Deus, ele conhece aqueles que são seus, e ele, como Pai, ele ama, e o seu amor compreende a misericórdia, mas compreende também o juízo, que é o que balanceia o amor de Deus à nossa vida. A introdução diz: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, versículos 12 a 21, que fala sobre a justiça de Deus. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica, e a segunda é específica, ou seja, Deus trata tanto com a humanidade de forma geral, como também trata com Israel de forma específica. Essa palavra profética é genérica, a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Isso quer dizer ao povo do reino do sul que estava na... Tópico primeiro, sobre a identificação do juízo divino. A leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Então entendemos que é importante nós termos conhecimento dos livros dos profetas
porque esses livros são os livros que tratam acerca dos acontecimentos internos relacionados à nação de Israel para com o seu Deus. Subtópico primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Estamos no subtópico primeiro, que é o discurso profético, página de número 28. Então percebemos que a ira divina não recai sobre o ser humano ou sobre a raça humana sem que tenha um propósito ou uma causa. Para Deus chegar ao ponto de permitir que a nação estrangeira, que uma nação estrangeira seja usada como vara de correção para colocar o seu povo no caminho em que ele deve andar, é porque certamente já houveram várias e muitas oportunidades dadas por Deus, seja através de sinais, seja através dos seus mensageiros, os profetas, seja através da palavra de Deus. Ou seja, já houveram muitas oportunidades para que o povo se convertesse, e o juízo divino, como aconteceu na situação de Nínive, quando Deus ordena a Jonas que pregasse que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida por causa da sua perversão e da sua iniquidade, que já ultrapassara todos os limites da paciência divina. E nós vemos que quando o rei fica sabendo dessa profecia, ele ordena e proclama um jejum nacional, que nenhum ser humano ali da cidade e nenhum animal se alimentasse ou bebesse água, até que Deus tornasse atrás e viesse reverter a sentença sobre eles. E a palavra de Deus diz que a nação toda se converte e Deus se arrepende do juízo que executaria sobre o povo de Nínive. Então nós percebemos que antes da execução do juízo, Deus ele dá a oportunidade de arrependimento. Isso se chama misericórdia. É por isso que a misericórdia de Deus ela vem sempre antes da justiça, porque a justiça é a execução do castigo ou da sentença como eu posso dizer aqui, é a execução da sentença conforme a obra ou as obras da pessoa. Mas antes de Deus, como diz o outro, descer a lenha, ele dá uma oportunidade de arrependimento. Nos dias de Noé, qual foi a mensagem? Entrem na arca, porque o dilúvio vai varrer a terra. Qual foi a atitude do povo? Noé está ficando louco, ou seja, blasfemando do mensageiro de Deus. Qual foi a atitude de Noé? Fabricar a arca, que seria o único meio de salvação para serem poupados do juízo que devastaria a terra. E o que foi que aconteceu? Quem estava dentro da arca, apenas 8 pessoas contando com Noé, se salvaram, e quem ficou de fora zombando e escarnecendo, pereceu nas águas do dilúvio. Então, Deus ele deu um tempo para o povo se arrepender, e o tempo começou a correr
quando Noé começou a construir a arca. Quando ele termina de construir a arca e conclui a obra, o tempo também se esgota. Noé entra, fecha a arca por dentro e Deus sela por fora. O juízo vem, leva os ímpios e só permanece quem deu crédito à palavra de Deus. Então nós vemos que sempre antes do juízo ou da execução da sentença, Deus vai dar oportunidade de arrependimento. Porque o próprio Ezequiel declara: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33 vai falar sobre isso, o ofício do verdadeiro profeta. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. O Deus Yahvé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, conforme Jeremias capítulo 3, versículo 14, Jeremias 38, versículos 17 e 18, Amós capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, versículo 14 e versículo 15. Então nós vemos que Deus sempre vai dar uma chance, porque Ele não quer. O objetivo de Deus não é destruir a humanidade. O objetivo de Deus é condenar o pecado. E quem estiver em pecado, infelizmente também será condenado junto. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Por meio de quem? De Cristo Jesus, que é a revelação da graça, ou seja, a revelação do favor imerecido de Deus, que estava oculto em mistério no princípio dos tempos e nos últimos dias foi revelado para a nossa salvação. O perdão divino, estamos no subtópico primeiro, discurso profético, segundo parágrafo. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu na cidade de Nínive, já citei aqui, Jonas 3,10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? É essa pergunta que fica, né, irmão? Como é que Deus vai mudar a vida de uma pessoa que não tem o mínimo interesse na mudança? Deus não obriga ninguém a voltar atrás. Deus não obriga ninguém a abrir mão do pecado. Deus, Ele te dá a direção, te apresenta as vantagens de viver em santidade, te apresenta a porta que vai te levar à saída, mas Ele não vai meter a mão lá e te tirar. Ele vai abrir a porta. Você que tem que decidir se você vai sair e mudar de vida, ou você vai permanecer e continuar debaixo da sentença que, quando não houver mais oportunidade, vai te levar à condenação eterna e à separação definitiva da presença de Deus. Então Deus não obriga ninguém a ser salvo. Só é salvo aquele que decide dar ouvidos à voz de Deus. Essa é a justiça divina. Mas o tempo dessa oportunidade havia esperado para Jerusalém. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então, irmão, Deus continua sendo santo. E quem deseja sobreviver e permanecer, tem que aderir a essa santidade. O que é santidade? É você abrir mão de uma vida pecaminosa para viver uma vida ao lado de Deus, caminhando de acordo com os princípios que a sua palavra determina. Amém? Ou seja, viver debaixo do jugo de Jesus Cristo, que é suave, e o seu fardo que é leve. Então vimos sobre o teor do discurso profético. O teor do discurso profético nos traz o conhecimento de que Deus, Ele ama
E o seu amor compreende a misericórdia, que é a oportunidade que ele dá para escapar do juízo, e o castigo, que é a execução da pena, ou seja, a execução da sentença sobre aqueles que recusaram-se a abraçar a única oportunidade que Deus está dando de salvação, que é a fé em Cristo Jesus. A primeira parte do oráculo, subtópico 2, versículo 13, do capítulo de número 14, que é o versículo seguinte: quando uma terra, a expressão quando uma terra pecar contra mim, isso aqui é uma profecia genérica, ou seja, geral. A expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo, porque não está especificando quem, e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, ou seja, um desobediente teimoso, que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. É a primeira coisa que Deus faz, ele toca logo no bolso. Quer tocar na vida do ser humano? Fecha a porta. Torna instável o sustento do pão. Quando uma nação estrangeira está guerreando contra outra nação para conquistar, a primeira coisa que a nação estrangeira faz é cercar a cidade para que ninguém entre ou ninguém saia. Quem estiver fora não vai entrar, e quem estiver dentro não vai sair. Com a interrupção do trânsito comercial, o que vai acontecer? O povo que está dentro vai começar a consumir os recursos, não vai haver reabastecimento, e só comendo e bebendo, o que é que vai acontecer? Uma hora vai acabar, vai se esgotar os recursos. Quando a sede bater e a fome bater, eles vão querer sair, não vão poder sair. Aí vai haver a oportunidade de trégua. Vocês vão se render ou vocês vão continuar se rebelando? Aí o povo decide. Se render, acaba aquele cerco e eles passam a servir a nação que os conquistou. Se continuar na rebeldia, vai continuar na dificuldade. Até que o canibalismo começa a tomar conta da mente do povo, como aconteceu nos dias de Israel, quando houve fome extrema, conforme aconteceu também tanto nos dias de Elias como nos dias de Eliseu, em que o povo estava comendo seus próprios filhos, porque não tinha mais comida na cidade, não tinha mais animal, não tinha mais nada, só restava um comer literalmente o outro. Era o resultado do cerco e da fome extrema, como resultado do cerco. Então, o primeiro juízo que se abate sobre o povo é a instabilidade do pão. Deus toca na parte financeira, aí não chove, a terra seca, não tem mais cultivo, não tem mais plantio, os animais não têm o que comer, não tem água, não tem comida, e o que é que acontece? O povo começa a padecer necessidade. É a primeira coisa que acontece. Existem inúmeras formas de Deus castigar o povo quanto mais desobediente. Ele torna instável o sustento do pão, conforme o versículo de número 13. Capítulo 14, versículo 3 de Ezequiel diz: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, eu estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, porque o povo vai começar ou a morrer ou a se matar. Das duas, a pessoa que não tem dinheiro, está passando fome, está na dificuldade, vai chegar uma hora que ela vai perder o juízo e começar
a se comportar como se fosse uma pessoa selvagem. Aí vai começar a fazer o quê? Roubar. Vai sair para roubar. Porque não tem como comprar, não tem como conseguir dinheiro, fazer dinheiro. Porque está na miséria, vai fazer o quê? Vai roubar. E durante um roubo, quem for roubado vai agir como? Com violência. E aí, irmão, só Jesus. Conforme o capítulo de número 4, versículo 16, e o capítulo 5, versículo 16 também. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, ou seja, a seca, fome e extermínio dos seus moradores e até dos animais. Como a gente vê em Mateus capítulo 24, versículo 7, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, que são os juízos que Deus vai aplicar no tempo da tribulação. Ou seja, vai haver fome extrema, vai haver seca, ou seja, os recursos vão se esgotar, e quem ficar na terra, irmão, vai experimentar o amargo sabor do descontentamento e da indignação divina. Isso só vai acontecer com quem ficar. Quem creu e permaneceu, nessa hora vai estar, nas bodas do Cordeiro, assentado à mesa, servido pelo próprio Cristo, sendo saciado por todas as dificuldades que enfrentou por causa do nome de Jesus durante o tempo que serviu a Deus na face da terra. Então nós vemos que Deus, ele é justo. Por isso que nós que hoje estamos enfrentando dificuldade, amanhã nós nos assentaremos à mesa do banquete, que fica no Palácio Real, na sala do trono, diante daquele que nós servimos, seremos servidos por ele de forma pessoal. Aleluia! Isso mostra que vale a pena servir a Deus. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Não vê o que aconteceu com a pandemia? Quando veio essa pandemia do novo coronavírus que balançou a economia mundial, quebrou a bolsa de valores, muitas ações caíram, muita gente perdeu o emprego, teve gente que entrou em depressão, se suicidou, aqueles que a Covid não matou e sobreviveu, se suicidou porque não aguentou o isolamento, não aguentou o lockdown, achou que não ia passar, mas a situação deu cabo da própria vida. Pessoas famosas que se mataram por conta dessa pandemia da Covid-19. Então nós vemos aí que na tribulação, na grande tribulação, também vai acontecer a mesma coisa. E sobre isso aqui que está sendo falado, ainda é o princípio das dores, irmão. Ainda não é o pior. Isso é só o começo. Porque Deus começa devagar e não chega logo arrebentando, não. Ele começa devagar, tira uma coisa, tira outra, e vai tirando, e vai tirando. Quando você se der conta, você já está na pior. Porque Deus quer mostrar para nós o quê? Que não vale a pena, que o pecado, a vida de pecado não compensa. Não vale a pena. Você pode até ter uma vantagem aqui, outra vantagemzinha ali, mas lá na frente vai te arrebentar. Porque o salário do pecado não mudou, continua sendo a morte. E a morte, ela é o resultado final de um processo de declínio moral e espiritual. A morte também não acontece de uma hora para outra. Ela é progressiva. Você vai perdendo isso, perdendo aquilo outro. Quando vê, já está na UTI, já nas últimas, pronto para partir. Se no último minuto você não se arrepender, você vai atravessar a morte. Aleluia, esse portal, porque é algo momentâneo, é só uma transição. Você vai transigir da morte, da vida para a morte eterna. Você vai viver separado definitivamente da presença de Deus. Então nós vemos aí que a primeira parte do oráculo fala do juízo. E esse juízo aplicado
se refere à instabilidade do sustento do pão, ou seja, fome e seca. É o que arrebenta e pressiona aquele que está em pecado a tomar uma decisão diante da situação. Ou continua na miséria e morre na mesma, ou dá um giro de 180 e retorna para o caminho da onde jamais deveria ter saído. A segunda parte, vamos lá, subtópico 3, descrição dos agentes do juízo divino. O que é que Deus vai usar para punir o povo? É Yahvé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos, conforme Jeremias 5, 24, 14, 22, Deuteronômio 32, 2 e Amós capítulo 4, versículos 7 e 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, conforme Oséias 2, versículo 8. Eles, em vez de atribuírem a Deus as chuvas e a fertilização do solo, para que haja um bom plantio e com isso uma farta colheita, eles tributavam a Baal todos esses benefícios. Foi isso que gerou o desafio de Elias no Monte Carmelo, porque o povo dizia que quem fazia chuva era Baal, porque justamente Deus decidiu, para começar o processo de punição do povo, fechar o céu e durante 3 anos e meio não chovesse, porque eles atribuíam a Baal as chuvas e a fertilização da terra. Então Deus queria mostrar que não era Baal que mandava, que não era Baal que decidia, não era Baal que abria a porta, não era Baal que trazia prosperidade, mas era o Deus de Israel, que se ele se voltasse, Deus novamente abriria os céus, choveria sobre a terra novamente tornaria a vida e seria fertilizada para que houvesse plantio e, consequentemente, a colheita que supriria todas as necessidades do povo da aliança abraâmica. Então nós vemos que o motivo dessa situação foi a atribuição que o povo fazia a Baal em relação às bênçãos que eles usufruíam. A seca era um sinal visível do castigo divino, conforme Jeremias capítulo 12, versículo 4 e Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 23. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste, conforme Ezequiel capítulo 6, versículos 30, versículo 3 e versículo 12, e capítulo 7, versículo 15. Ou seja, a espada também é outro agente da justiça divina, é a guerra. A guerra também gera fome e gera doença, porque a pessoa que tem fome debilita também o sistema imunológico, fica exposta a doenças, ou seja, as bactérias, os vírus, a pessoa fica fragilizada porque está passando fome, e com isso ela fica vulnerável a toda sorte de enfermidade, porque o corpo não vai ter alimentação, nutrição e energia necessária para combater as doenças. O sistema imunológico vai estar fraco, e o que é que vai acontecer? Ela vai estar vulnerável a toda sorte de enfermidade. Por isso que as guerras também são um agente divino de punição, é a espada. A fome é uma referência à escassez de alimento. Nós vimos aqui a seca, a espada, a fome. É uma escassez, é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado, ou seja, doença, peste, doença, é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha, porque os cadáveres ficam ali jogados. Aí o que é que acontece? Não é sepultado, e com isso
vem os agentes decompositores, mosquito, mosca, ratos, e começa a contaminar. Começa a contaminação. E dali se espalham e entram em contato com a população que já está fragilizada por causa da fome. O que é que acontece? Contaminação, epidemia e enfermidades. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animárias, que são os animais ferozes, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Ou seja, é Deus fechando o cerco, irmão. Ele manda a seca, manda a fome, manda a espada. E quem escapa da seca, escapa da fome, escapa da guerra, cai na mão dos animais ferozes do lado de fora da cidade. Ou seja, não tem saída, irmão. Não tem saída. Ninguém escapa da mão de Deus. Aonde você estiver, Ele te pega. Não tem jeito. Esse que diz: eu vou continuar no pecado, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar enganando, eu vou continuar trapaceando, eu estou ganhando dinheiro com isso, eu estou tendo prazer com isso, eu estou tendo vantagem com isso, eu vou continuar lá na frente. A seca, a fome, a espada e os animais ferozes vão te pegar, irmão. Aí depois acontece uma tragédia. Ah, foi o acaso. Não é acaso não, irmão. Tragédia não pega ninguém de surpresa ou por acaso. Porque tem muito vaso por aí que está perdendo a vida. Ah, porque já chegou a hora dele. Não, não chegou a hora dele não. Sabe o que aconteceu? Teimosia. Rebeldia quanto mais. Rebeldia teimosa. Quanto mais Deus fala, mais faz. Aí sabe o que acontece? Deus usa profeta aqui, usa pregador ali, Deus dá sinais aqui, Deus se revela ali, e está ele no pecado, está ele na sujeira, está ele comendo as bolotas dos porcos, está ele com a boca no prato de guisado de lentilha, está ele comendo do banquete da Babilônia. Aí quando vê que não tem mais jeito, o sujeito não quer mudar mesmo, então eu vou te tomar da terra. Pronto, acabou. Deus dá vida, Deus tira, e não deve satisfação a ninguém. Sabe por quê, irmão? É o que Paulo fala aos Gálatas. De Deus não se zomba, irmão. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Amém? Nesse estudo a gente vai ouvir muito isso. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Ele começa assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, de Deus ninguém zomba. Quando Paulo fala esse não erreis, Paulo não está falando de um erro inconsciente. Ele está falando de uma atitude consciente e premeditada. É aquele que arma toda a situação. Eu vou fazer isso, eu vou deixar minha esposa ali no trabalho, já sei o horário que ela sai e que ela volta, vou deixar ela no trabalho, vou inventar uma desculpa que eu vou em tal lugar, vou em outro lugar, marco o encontro, levo para um hotel, me relaciono e depois volto para casa como se nada tivesse acontecido. É disso que Deus está falando. É de algo planejado, algo que deu tempo para pensar, para fazer. Não é um erro que você comete por uma falta de atenção. Algo que aconteceu acidentalmente porque você esqueceu, ou você tropeçou, ou você fez alguma coisa involuntária. Não é disso que Deus está falando. Está falando de algo que foi pensado, que foi planejado, teve tempo para voltar atrás, mas preferiu levar a cabo porque achou que Deus não estava vendo. Amém? Então nós vemos aqui, no versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária. Aqui está falando também, não de uma nação qualquer, em uma época qualquer. Ele está falando da Jerusalém daqueles dias. Ou seja, ele especifica aqui. Ou seja, Deus não passa a mão na cabeça de quem é escolhido não, irmão. Pelo contrário, quem é escolhido, aí que a mão pesa mesmo.
Porque Deus vai tratar primeiro com quem é da casa, depois vai tratar com quem é lá de fora. Pedro ele fala sobre isso lá na segunda carta. Se o juízo começa pela casa de Deus, o que há de ser daqueles que desobedecem o Evangelho? Se começa aqui dentro da casa, o que é que vai acontecer com quem está fora? Está entendendo? Então Deus não vai deixar passar nada, irmão. É por isso que a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Fazer as coisas de Deus relaxadamente. Ficar lutando com Deus, teimando com Deus. Por quê? Porque nada vai passar naquele dia, irmãos. Você vai ser cobrado pelo que você fez e vai ser cobrado também pelo que você não fez. Você está entendendo? É por isso, irmão, que é preferível que você se dobre diante de Deus e não se enquadre naquele texto lá de Isaías, que o próprio Deus diz: diante de mim, eu, o Senhor, tenho jurado, e a palavra do juramento saiu da minha boca. Por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, e a palavra de justiça saiu da minha boca, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará pelo meu nome. Você vê o que Deus fala: por mim mesmo tenho jurado, e a palavra da justiça. Justiça é a aplicação da sentença. Ou seja, essa palavra não está se referindo aos fiéis, aos remanescentes. Está se referindo aos rebeldes e desobedientes, que vai se dobrar naquele dia na marra. Achando ruim, vai ter que se dobrar. Então eu prefiro me dobrar voluntariamente e me entregar ao Senhor totalmente, do que naquele dia eu ter que me dobrar sofrendo os horrores do juízo que se abaterá sobre aquele que não obedece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esses são os agentes dos juízos. Quais são, eu pergunto agora, os agentes do juízo divino? Quais são? Qual o primeiro? A seca. Com a seca vem o quê? A fome. A fome. Com a fome vem logo em seguida quem? A peste, as doenças. Se a peste não matar, o que é que vem depois? A escassez de alimento. A espada. É guerra. A escassez de alimento é fome. É a guerra, a espada. Se a espada não matar, quem que Deus vai mandar? Não, fome já foi. Seca, fome, peste, espada. Se nada disso resolver e tentar escapar da cidade, o que é que Deus vai mandar lá fora pegar? Os animais ferozes, as águias do campo, os animais selvagens. Deus vai colocar urso e leão para pegar negro que está querendo fugir da justiça divina. Ah, eu vou fugir, eu vou escapar, eu vou ficar tudo bem. Quando eu menos esperar, o urso está em cima dele, o leão está em cima dele. Pega onde ele estiver. Então esses são os agentes do juízo ou da justiça divina. Vamos lá, tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Sobre isso aqui está sendo falado quando Ezequiel quer orar pelo povo, quando Jeremias queria orar pelo povo, e Deus falou: olha, não ora por esse povo porque não tem jeito, eles vão para o cativeiro e acabou. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Você vê que todos esses homens, irmão, Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo, face a face. Samuel ouvia audivelmente a voz de Deus. Noé foi aquele que recebeu a planta da arca com todo o plano
escape do juízo. Também ouvia a voz de Deus de forma audível. Daniel tinha uma vida de oração. Ele foi considerado o homem muito desejado, porque ele tinha uma vida de oração. E Jó, não havia homem justo como esse homem. Testemunho dado pelo próprio Deus, um homem que tinha testemunho diante de Deus. Deus dava testemunho dele, não era outro que falava dele, não. Era o próprio Deus que falava. Falou para o diabo: Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? O próprio Deus dá um testemunho de um homem. Ou seja, 5 homens que quando falava Deus ouvia. Mas Deus falou: ainda que esses homens venham aqui, se dobrem e peçam, eu não vou ouvir. Para ver como Deus estava irritado. Nem esses homens que tiveram tremenda e profunda intimidade com Deus, Deus não ouviria a oração deles. Exemplo de intercessão pelo pecador, subtópico 1 do tópico 2. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, tu vai destruir? Ele falou: se tiver, eu não vou destruir. Só que não tinha, irmão. O único justo que tinha era Ló, nem as filhas. E você vê o que as filhas dele depois fizeram com ele. Embriagaram o pai, deitaram com o próprio pai e engravidaram do próprio pai, de tão corrompidas que estavam. O único justo que tinha ali era Ló, sobrinho de Abraão e filho adotivo do mesmo. Até que chegou: se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? O Senhor falou: se tiver, eu não vou destruir. Só que não tinha 10, irmão. Nem a mulher de Ló, que na saída, no trânsito, o anjo falou: não olha para trás. A mulher vai lá e olha para trás. Aí ficou lá, congelada lá, virou uma estátua de sal, porque teimou em ficar olhando para trás. Deixa o passado no lugar dele, vive o futuro, o presente que vai garantir o teu futuro. O passado já passou, larga isso. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Êxodo 32, versículos 1 e 14, quando Moisés teve que voltar lá para o alto do monte e pedir: Senhor, não destrói esse povo. Deus falou: deixa eu matar todo mundo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés falou: não, Senhor, a proposta é boa, mas se o Senhor quiser, vamos falar de ti o quê? Tirou o povo do Egito e matou no deserto, que Deus fraco é esse? Não, Senhor, perdoa esse povo. Se tu não perdoar o povo, então me tira do livro da vida também. Aí Deus foi lá: tá bom, Moisés, eu não vou destruir o povo. Aí ouviu a voz de Moisés. Moisés, ele propôs perder a própria salvação pelo povo. Me tira do teu livro então, se tu não abençoar esse povo, não perdoar esse povo. Ele falou: tá bom, Moisés, vou perdoar. Aqui, ó, 1 Samuel 7, versículos 5, 6 e 7. Quando Samuel faz o sacrifício pelo povo, os filisteus cercavam o povo desesperado, e Moisés foi lá, sacrificou um bezerro de 1 ano, orou a Deus, Deus trovejou em cima dos adversários, Israel venceu os adversários. Samuel correu, pegou uma pedra e estabeleceu como coluna, deitou azeite lá naquele trecho entre Mispa e Sem, e ali chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus ouviu a oração de Samuel. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Lá em Êxodo 34, quando Moisés pede para que Deus perdoe o povo, para que Deus restaure a aliança que foi quebrada e refaça as tábuas da lei que Moisés, na sua indignação, quebrou, por ver o povo no maior carnaval, enquanto ele estava no alto do monte falando com Deus para receber a lei que respaldaria o povo quando chegasse na terra prometida. Inspirado nessa experiência dos homens de Deus que oramos,
uns pelos outros, inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, conforme Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19, que Paulo diz, perseverando em oração por todos e também por nós, para que não abrir e fechar da nossa boca, a palavra seja ministrada como convém. E lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração feita por um justo, orai uns pelos outros, para que sareis. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. E intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então, esses são os exemplos de intercessão dos justos pelos pecadores. Agora, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões do povo de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Lá em 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16, diz lá que Deus, madrugando e enviando, ele enviava os profetas, ninguém dava ouvido, apedrejava os profetas, perseguia os profetas, até que chegou a um ponto irremediável. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. 1 Samuel 16, 1. Samuel lá pedindo, Senhor, perdoa Saul. Aí Deus falou, Samuel, até quando tu vai ficar desse jeito por Saul? Até quando vai ter pena dele? Eu rejeitei ele. Eu já tenho outro. Não adianta ficar insistindo. Saul estava lá orando, Senhor, perdoa ele, dá mais uma chance. Eu não, eu já dei todas as chances, já rejeitei, já tenho um homem segundo o meu coração. E acabou. Como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo. Jeremias 14, versículo 21. Mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Ainda que Moisés, aleluia, e Samuel se pusessem diante de mim por esse povo, eu não ouviria suas orações. Olha só que situação e que nível o povo chegou de rebeldia, a ponto de Deus usar dois homens que tinham tremenda intimidade com ele, o exemplo desses dois homens, dizendo que se esses dois chegassem, que eram os únicos que poderiam fazer Deus mudar de ideia, Deus não mudaria de ideia. É complicado, irmão. E tem gente que chega a esse ponto, infelizmente. Você está orando, está pagando preço, está pregando, está avisando, está alertando, está ajudando, está fazendo as tripas coração. E o sujeito está lá com a cara enfiada no pecado. Chega uma hora, irmão, que se você não se cuidar, até você cai também. É por isso que tem pastor aí que está se matando com depressão aí, por causa de gente que não quer nada com Deus. É por isso que a pessoa também tem que entender. Você ajuda, mas se a pessoa não se ajudar, você também não vai se arrebentar. Você vai viver a sua vida. Você ajuda quando você puder. Não vê que não tem jeito mesmo? Entrega na mão de Deus, irmão. Mas não vai naufragar junto, porque senão o negócio dá ruim. Então vamos lá. Castigo inevitável. Tá, nós já lemos. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos, conforme Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 16, há pecado que é para a morte, diz o apóstolo João. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. É aquele que realmente se entregou com o pecado, não quer mais saber de nada e que se dane o mundo. Esse tipo de pecado aí é o pecado para a morte. É aquele que já conheceu Deus, que já foi cheio de Deus, que já foi usado por Deus e agora está cuspindo no prato que comeu. Aquela pessoa que decidiu, não quero saber de nada, vou ver no pecado mesmo, acabou e se dane o resto. Aí, irmão,
Não mete a mão não, porque a hora que a chapa esquentar, você vai se queimar junto. Deixa se queimar para lá. Você já fez tudo? Já intercedeu? Já orou? Já ajudou? Não quer? Então, deixa que Deus vai tratar. Se tiver que matar, vai matar. Se tiver que restaurar, vai restaurar. Mas tem coisa que não adianta você se matar não, irmão. Porque você acaba perdendo a tua família, perdendo a tua congregação, perdendo o teu ministério por causa de gente que persevera em fazer o que é mal perante o Senhor. Quanto a esses, você já usou todos os recursos, já fez o que podia, não resolveu? Então deixa Deus trabalhar. Se ele tiver que resgatar, vai resgatar. Se não tiver que resgatar e tiver que levar, ele vai levar. Ele vai decidir a vida da pessoa. Fazer que nem Saul. Entregou na mão do Senhor, o Senhor... Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor, que Deus julgue entre mim e ele. Se a mão tiver que pesar, vai ser a mão de Deus, não a minha. E acabou. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso é, acontecia reiteradas vezes em Israel. É aquele que tem experiência, que sabe o que está fazendo. Não é o inocente não, irmão, que faz as coisas sem ter consciência do que está fazendo. É aquele que sabe o que está fazendo. É aquele que sabe o que está fazendo. Que Deus já falou diversas vezes. Ele sabe que está errado, mas ele prefere continuar no erro, porque não quer se submeter à vontade de Deus. Isso aí é apostasia. Agora aquele que fraquejou, que vacilou que nem Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus foi dar a oportunidade de retratação, o que Jesus falou? Tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Se Pedro fosse outro, nem ali com Jesus estava, que nem Judas. Judas não se arrependeu, ele teve remorso, foi se matar. Deus deu oportunidade para livrar? Deu. Ele preferiu o quê? A condenação. Então ele apostatou. Pedro não. Foi uma fraqueza, mas Deus restaurou. Deus restaura quem reconhece e se arrepende. Agora, quem persevera em fazer o que é mal, infelizmente, o final é a morte. Então vamos lá. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Não tinha mais jeito, tinha que ir para o cativeiro. Deus falou: se entreguem, vai ser mais fácil. Não, vamos resistir. Então vocês vão da maneira mais difícil, mas vão. Então a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Tópico 3. Sobre a intercessão. Ouvimos sobre Moisés e Samuel, homens que tinham vida com Deus, e agora sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó, lá no livro de Jeremias. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Ou seja, eles estão achando: porque tem justo, porque alguém está orando por mim, Deus não vai me matar. Porque alguém está orando por mim, Deus não vai me tocar. Porque alguém está orando por mim e me ajudando, Deus vai aliviar a mão. Eu quero te dizer nessa noite que até certo ponto Deus poupa, mas vai chegar o tempo que nem a tua oração vai resolver, se essa vida não se converter. Então, amado, Deus é justo. Ele dá oportunidade e nós temos que aproveitar. Por que o povo rejeitou os profetas? Subtópico 1 do tópico 3. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Lá em Gênesis 18:32, que Abraão perguntou para Deus: se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Só que em Jerusalém tinha mais. Por que Deus destruiu? Essa é a questão. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas.
Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela quem? Jerusalém, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Ezequiel está dizendo, ainda que estivessem estes 3 homens aí, todo o resto ia para o inferno. Mas esses 3 homens, pela sua justiça, por perseverar e permanecer fiel, manter a aliança com Deus em dia, eles seriam poupados. Ou seja, tinha gente que estava falando, tem crente aqui, o diabo não vai me pegar. Tem crente aqui, o mal não vai me atingir. Tem crente aqui, Deus não vai pesar a mão. Vai sim, irmão. Sabe por quê? Porque o ímpio que deixa a maldade faz o que é bom. Deus, ele perdoa e restaura. Mas o justo que abre mão da justiça e pratica a impiedade, Deus se arrepende do que falou que faria de bom e desce a lenha depois de dar um número de oportunidades suficiente para o justo repensar e voltar para o caminho da retidão. Então, irmão, Deus é justo, não tem essa. A alma que pecar, diz o Senhor, essa morrerá. Porque Deus é justo, a balança dele não é de 2 medidas, não é de 2 medidas. Ela é nivelada. Então vamos lá. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová. Quem que está falando? Deus. Não é o profeta, é Deus. É o Senhor. Ou, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nos versículos 16, 18 e 20 do capítulo 14 de Ezequiel. Ou seja, Deus está jurando por si, porque não tem outro maior para jurar do que ele, falando certamente, quem manter-se em rebeldia vai ser punido, mas quem se arrepender da rebeldia e voltar a obedecer vai ser poupado. É aquilo que Deus responde a Abacuque no capítulo 2 do livro de Abacuque. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo, pela sua fé, viverá. Daí que Paulo tira a expressão, mas o justo viverá pela fé. Então, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Então não siga a maioria, porque nem sempre quantidade ou volume significa que estão certos. Por isso que Deus não conta com número, Deus conta com fidelidade. Se tiver um fiel e o resto todo infiel, os infiéis vão ser colhidos como a palha e lançado no fogo, e quem for fiel vai ser o quê? Colhido como trigo e guardado, armazenado no celeiro. Diz aqui, Noé, Daniel e Jó, subtópico 2, os versículos 14 e 20. 14 e 20 do capítulo 14. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Moisés já era idoso, Samuel também, Jó e Noé eram pessoas mais velhas, mais idosas, e Daniel, nessa época, era mais novo, era um jovem. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas, e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel.
Eles não eram de Israel. Jó habitava em outros caldeus. E era caldeu. E era estrangeiro. Noé, ele era semita. Semita não. Ele veio da descendência de Sete. Ou seja, muito depois que a nação de Israel foi ser criada. Depois de Abraão, Isaac, Jacó. A partir de Jacó é que a nação de Israel veio à existência. Eles não eram israelitas. Eles eram estrangeiros, amorreus. Estrangeiros. Porém eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Yahvé de Israel, Criador dos céus e da terra. Conforme Jó, 1 versículo 8, Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, fala de Noé. Hebreus 11, 7, sem fé é impossível. Eles alcançaram testemunho depois de os antigos alcançaram o testemunho. Jó 1,8 e Tiago 5,11. Vai da paciência de Jó. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, conforme Romanos 3,22. A justiça que vem da fé, como diz a Escritura, mas o justo viverá da fé. E o capítulo 5, versículo 17 até o 19 de Romanos, que fala também acerca da fé. O profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. Tem gente aí que fala que esse Daniel não é o Daniel do livro de Daniel. É outro Daniel que também tinha o mesmo nome e viveu naqueles dias lá e foi usado como exemplo pelo profeta Ezequiel. Mesmo porque Daniel, ele era contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel. Daniel, ele foi primeiro para a Babilônia, na corte babilônica, e depois Ezequiel entrou em cativeiro. Então eles eram contemporâneos. São dois argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel usa, D-A-N, né? O L não é como Daniel, usado no livro de Daniel. São grafias diferentes. E segundo o fato de ser muito jovem para ser contatado entre os dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos suficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor, conforme Daniel capítulo 2, versículo 48 e 49, quando Daniel ascende após passar pelos requisitos, assumiu o posto de oficial da Babilônia e após entregar o mistério, né, do sonho e da interpretação de sonho, ele foi promovido a mestre dos magos, ou seja, era um alto oficial do governo. Então ele era contemporâneo de Ezequiel. Então esse argumento é um pouco fraco em dizer que esse Daniel, pela diferença da grafia do Daniel de Ezequiel para o Daniel do livro de Daniel, não seja o mesmo personagem. Mesmo porque Daniel era contemporâneo de Jeremias, contemporâneo. Quando Jeremias pregava, Daniel ouvia as pregações de Jeremias. Ele era contemporâneo de Ezequiel, que também estava na Babilônia, só que à margem do rio Quebar, naquela colônia de escravos, sendo que Daniel estava no palácio da Babilônia, servindo Nabucodonosor e tudo mais. Então, a reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia, conforme Ezequiel 28, versículo 3. Então nós vemos aí que Daniel, ele foi usado de uma forma tremenda, que ficou também nacionalmente popular. Então era natural alguém que tivesse conhecimento disso usar como referência para confrontar o povo que estava no sentido contrário
da vontade de Deus. Amém? Conclusão. Concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel, no capítulo 14, que nós lemos, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Aqui a justiça está falando mais especificamente do juízo, ou a aplicação da sentença ou do castigo sobre o pecado, ou seja, sobre aqueles que estão à margem da vontade de Deus, que andam na contramão do Criador. As perguntas. O que ficamos sabendo, à luz das Escrituras, sobre a ira de Deus? É a primeira pergunta, falando sobre a ira de Deus. O que ficamos sabendo à luz das Escrituras sobre a ira de Deus? A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Isso aí. Em outras palavras, o pau não quebra à toa, irmão. A verdade é essa. Se alguém está recebendo açoite, punição, está sendo repreendido, não é à toa. Se o pau está quebrando, não é à toa. Alguma coisa aconteceu. E antes de acontecer, Deus avisou que ia acontecer. Avisou. Para prevenir e dar oportunidade de arrependimento. Então a ira de Deus não se abate à toa. Primeiro a misericórdia vem para avisar: larga isso que vai dar ruim. A pessoa não larga. Já que insistiu, o que é que acontece? Dá ruim. Dá ruim. Quais os agentes do juízo divino? Minha esposa. Quais são os agentes do juízo divino? O que é que Deus usa para colocar freio na vida de quem está desenfreado? Para tocar. O que é que Deus usa para tocar no rebelde, no teimoso, no desobediente, naquele que acha que sabe tudo, que na verdade não sabe nada, e está insistindo em fazer o que é errado, quando Deus já falou: sai disso que não é para ti. O que é que Deus usa? Nós falamos sobre os agentes da justiça divina. Qual é o primeiro agente? Aonde é que Deus toca primeiro para poder machucar o rebelde que está com o nariz empinado? Eu vou ser mais preciso. Onde é que começam as brigas dentro de casa? As finanças. As finanças. As finanças, no dinheiro. Quando falta dinheiro, irmão, a felicidade automaticamente se instabiliza. A mulher começa a ficar irritada, o homem começa a ficar preocupado e o pau começa a quebrar dentro de casa por causa do dinheiro que não tem. É aí que Deus começa a tocar. Está em rebeldia? Eu vou fechar a porta. Acabou. Rapidinho, Deus ganha a atenção do rebelde. Aí o rebelde vê que não tem para onde correr. Eu vou ter que voltar, senão a porta não vai abrir. É a fome. É o primeiro agente, é a fome. É a instabilidade do pão. Qual é o segundo agente? Com a fome, logo em seguida vem o que? A fome vai enfraquecer o sujeito. O sujeito vai ficar vulnerável. O que é que vai vir? Peste. Seria no caso Vamos ver, fome, peste. a peste. Peste. Depois da peste vem o quê? Escassez de alimentos. Oi? Escassez de alimentos. A escassez de alimento é fome. Fome, peste e a... Espada. Oi? Fome, peste e a espada, a guerra. Porque quando está com fome e tem doença, começa as guerras. O que é que você está fazendo? Está aprontando alguma coisa.
Bora, conversa. Aí começa a guerra dentro de casa. Alguém está fazendo alguma coisa errada. É guerra. Fome, doença, né, que é peste, guerra, que é espada. E se tudo isso dentro de casa não resolver, o sujeito inventar de sair porta fora para tentar fugir, o que é que vai pegar ele no caminho? Os animais ferozes. Não adianta correr de casa não. Ah, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Experimenta sumir, que é para onde você sumir, a mão de Deus vai te pegar lá. Então o que? Fome, doença, guerra e os animais ferozes. Não tem para onde correr. Ou você se converte, ou vai descer a sepultura. Não tem jeito não. Então vamos lá. Quais os dois baluartes de Israel que tiveram as suas orações intercessórias pelo povo atendidas? Qual foram os dois baluartes considerados baluartes de Israel que tiveram as suas orações pelo povo atendida? Diaconisa Elisete. Moisés e Samuel. Os dois homens de Deus, profetas do Senhor, que quando orou pelo povo, Deus foi lá e atendeu e acabou com tudo. Botou o inimigo para correr. Por que a maioria não acreditava no juízo divino anunciado por Ezequiel, minha esposa? Por que eles não acreditavam? Porque a maioria deles não acreditava no juízo proclamado por Ezequiel no capítulo 14. Porque eles achavam, rapaz, isso aí não vai acontecer não. Isso daí acho que o profeta está tendo visagem, está delirando, isso não vai acontecer não. Por que eles achavam isso? Diaconisa Elisete, por que achavam isso? Porque se apenas 10 juros são suficientes para Deus poupar a cidade, não destruiriam Jerusalém como um. Porque eles tinham conhecimento desse texto. E quando a última oferta foi 10 justos. Se 10 justos tiver, o Senhor vai destruir? Deus disse não. Então, como na cidade tinha mais de 10 justos, eles acharam, Deus não vai destruir, tem mais de 10 aqui. Só que Deus chegou e falou, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem essa não, irmão. Pode ter 2, pode ter um justo. Esse justo vai se livrar pela sua justiça. Ainda que estejam no meio dela Daniel, Noé e Jó, esses pela sua justiça serão poupados. O resto vai para o fogo. Não tem essa não, irmão. Ah, eu sou filho de crente. Ah, meu pai é pastor. Ah, minha mãe é missionária, dirigente do círculo de oração, é mulher de Deus. Se você não se converter, ela vai para o céu e você vai para o inferno. Não tem essa de crente, filho de crente, crentinho é. Não tem essa com Deus não. É cada um com a sua aliança em dia com Deus. Porque naquele dia ninguém vai falar por mim e eu também não vou falar por você, irmão. Quando eu chegar diante de Jesus, ele começar a me cobrar, ele não vai me cobrar o que você fez de errado, ele vai me cobrar o que eu fiz de errado. Então cada um vai responder por si. Amém? Quais os patriarcas citados na profecia como exemplo de justo, que não teriam suas petições atendidas em favor do povo, mas apenas pela própria justiça deles, minha esposa? Quem eram os 3 patriarcas? Eu acabei de falar aqui. Que mesmo que orasse, Deus não ia ouvir a oração deles. Ainda que fulano, ciclano e teoclano esteja diante de mim por esse povo, eles vão orar e eu não vou ouvir. Pela justiça deles, eles vão se livrar. Mas o povo vai perecer. Qual é o nome dos 3? Estão no livro de Jeremias, capítulo 14. Quais são os 3 patriarcas? Inclusive eu citei 2 deles não eram israelitas. Só Daniel que era judeu. Porque eles viveram antes de Israel ser criado. Quem são esses 3 patriarcas para terminar? Já são 9:05, já passou da hora. Um viveu na época do dilúvio.
O outro viveu num tempo em que Israel ainda não existia. E o terceiro foi levado para a Babilônia e trabalhou para Nabucodonosor. Se não souber essa daí, tá difícil. É Jó. Um é Jó. Jó. Ele era caldeu. Quem é o outro? Viveu na época do dilúvio. Na época do dilúvio. Qual é o nome do patriarca? E viveu na época do dilúvio. Passou pelo dilúvio. Noé. Noé. Jesus da minha alma. Ele passou pelo dilúvio. Ele construiu a arca para sobreviver ao dilúvio. Noé. E qual o terceiro patriarca que trabalhou para Nabucodonosor lá na corte real da Babilônia? Foi levado lá para a corte de Babilônia, lá falou: eu assentei no meu coração não se contaminar, não me contaminar. Quem é esse patriarca? É Daniel. Noé, Jó e quem? Daniel. Daniel, isso. Esse é o patriarca judeu que colocou no coração: eu não vou me misturar, eu vou continuar fiel. E permaneceu fiel, e hoje ainda o seu testemunho é falado entre os crentes. Amém, amados? Então assim se inicia a lição de se finaliza a lição de número 6 sobre a justiça divina, e eu encerro ela, aleluia, eu encerro esta lição dizendo: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Na próxima terça-feira estaremos na lição de número 7. A responsabilidade é individual. Vamos falar um pouco mais acerca da justiça divina em relação às minhas obras. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e pelo privilégio de estarmos estudando acerca da Tua Palavra. Recompensa de forma copiosa, Senhor, todos aqueles a quem, Senhor, têm sido fiéis à Tua Palavra, Tua obra e dedicados, ó Deus, a este ministério. Que o Senhor possa fortalecer, edificar e firmar em Tua presença, de forma que seja uma testemunha fiel das Tuas maravilhas e do que Tu podes fazer em favor daquele que espera na Tua misericórdia e está abrigado às asas da Tua graça. Deus, seja conosco, abençoa a diaconisa Lídia que não pôde estar conosco, seja com a Tua serva, estabiliza a sua saúde, entra com providência na mesma, de forma que a Tua serva seja renovada, restaurada e fortalecida nesta área da sua vida para louvor da Tua glória, e que todos os problemas que ela possa estar enfrentando neste momento, que estejam em Tuas mãos, sob os Teus cuidados, porque Tu és Deus de maravilha e de livramento. Seja conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.